Sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. Ao meu lado, o professor Fabiano Távora. O professor Fabiano Távora tem notório saber jurídico quando nós tratamos dessa pauta de direito internacional. Ele é presidente também da Comissão de Direito Internacional do AB em Ceará, doutrinador, um anjo de luz por onde ele passa, que eu tenho a felicidade de caminhar ao lado. E hoje, na nossa live, nós vamos tratar um pouco dessas relações comerciais, o que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos, principalmente depois que o presidente lá dos Estados Unidos aumentou em muito a taxação de produtos e o reflexo que teve no nosso país. Professor Fabiano Távora, seja muito bem-vindo. Bom, primeiro eu queria muito agradecer a oportunidade a essa pessoa maravilhosa, certo? Que eu tive o prazer enorme de conhecer, que tem que vir mais vezes a Fortaleza, Concordo. tem que, enfim, estar aqui presente na nossa cidade mais vezes, sempre é muito bem-vinda e que a gente possa também fazer outros trabalhos em conjunto. Realmente eu admiro demais seu trabalho, sou um fã incondicional do seu talento, da sua habilidade e do seu sorriso. Eu não tenho palavras para agradecer. Com a bochecha bem vermelhinha, eu passo a palavra para você dar início aos trabalhos, contar um pouco da sua trajetória, que ela tem muito eixo multidisciplinar da sua trajetória jurídica, antes da gente dar início à temática, porque hoje nós celebramos o Dia do Advogado, Um dia 11 do de advogado. agosto. 11 de agosto. É uma bênção, né? Tá fazendo esse evento no Dia do Advogado. Para mim é um prestígio muito grande, é uma sorte muito grande também. E assim, os meus amigos falavam, já que desde a faculdade eu sempre quis ser advogado, tá? Então, eu nunca pensei em outra profissão ou em outra área do direito, né? Nunca fiz concurso e tudo, porque eu sempre pensei em ser advogado. E nesse interregno, e a gente está falando de 20 anos, tá? Tem aí um tempo que eu me formei na Universidade Federal do Ceará, logo eu fiz MBA de Gestão Empresarial da FGV, depois fiz uma pós-graduação em Direito Empresarial e depois fui fazer um mestrado na Espanha, em que começa aí o direito internacional para mim em 2007, 2000, não, 2008, 2009, né? Que é ali que eu começo a ver negociações internacionais, ah, negócios internacionais como um todo, né? Arbitragem internacional, contratos internacionais. E aí volto para Fortaleza, 2011, 2012, eu faço aí um segundo mestrado, só que em Direito Constitucional aplicado às relações econômicas, são outras áreas que eu gosto muito, constitucional, direito econômico, economia, tá? E fiz outros estudos em 2016, 2017, na Califórnia, aí era uma coisa mais voltada a comércio internacional na Universidade da Califórnia. Enfim, esse é um resumo, né? Que aí também tem como presidente da Comissão de Direito Internacional, consultor da Comissão de Relações Internacionais do Conselho Federal, e aí tem mais outras atividades que a gente desenvolve. E atualmente, como procurador da Vice-Prefeitura de Fortaleza, né? Além do meu escritório, Távora Advogados, que foi durante todo esse tempo quem pôde, quem esteve assim ao meu lado, né? É a PJ aqui que me sustenta, que me leva para os cantos aí para estudar, trabalhar com direito internacional. Sensacional. É uma área muito singular na nossa formação, porque ali a gente pega o limite de fronteiras e acaba verificando também muito do direito comparado. Então, nós vamos dar início aos nossos debates, da sua visão, do seu parecer, dessas relações comerciais, o que está acontecendo em relação ao Brasil e Estados Unidos e até onde tem essa interferência é o que o senso comum está pensando, interferência política também dentro da nossa economia. Rose,
Se você me permite, eu acho que para entender esse momento de hoje, a gente tem que fazer um pouco aí um retrospecto, certo? Aí político, econômico e legal, tá? Você tem aí mais de 200 anos de relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos. E sempre foram boas relações econômicas, tá? Só para você ter ideia, o próprio café, tão conhecido aí em Minas Gerais, né? Tão famoso em Minas Gerais, e tão bom, né? Tão gostoso o café daí, ele já é exportado para os Estados Unidos há mais de 200 anos, tá? Então, é um produto que é muito a característica dessa relação comercial Brasil-Estados Unidos. Essa parte da relação Brasil-Estados Unidos. Mas aí a gente vai um pouco além de buscar um conceito mundial. Nessa ideia de buscar um conceito mundial, eu acho que o ponto-chave está em 1944, quando a gente tem Bretton Woods, que ele determina uma nova ordem mundial com a criação do Banco Mundial, tá? Com a criação do Fundo Monetário Internacional, e o que pouca gente lembra era que tinha a criação da OIC, Organização Internacional do Comércio, tá? A OIC, ela tinha como base ser uma organização multilateral para tratar do comércio entre países, importações e exportações, e estabelecer regras para esses países nessas negociações. Só que aí nós tivemos um problema. Os Estados Unidos detinham mais de 50%, tá, da economia mundial. Isso logo após o pós-guerra. Era uma concentração absurda. Então, o que é que os Estados Unidos fizeram? Se colocaram contra a OIC e disseram: ó, vamos aqui fazer negociações bilaterais. É muito melhor para a gente. Então, a OIC, sem a presença dos Estados Unidos, ela é natimorta, ela não se desenvolve, e aí você não tem uma organização internacional do comércio. Nesse contexto, você passa aí anos, tá? Padrão dólar, ouro, e até no governo Nixon, você vai ter a quebra desse padrão dólar-ouro para ser o padrão dólar. Somente o dólar ia ser a moeda no mundo que iria ser negociado aí entre países. Por exemplo, uma exportação que saia do Brasil para a França, ela é feita em dólar. Nem a França usa dólar, nem o Brasil usa dólar, mas a exportação ela é feita em dólar. Então, o que você vai ter no desenvolver do tempo também é o aparecimento da necessidade dessa criação dessa Organização Mundial de Comércio. E aí se cria a OMC, já na década de 90. Então, passou muito tempo sem uma Organização Mundial do Comércio para que tivesse essa Organização Mundial, e apesar dessa iniciativa, ela já não começa tão forte. Ela vai se fortalecendo com o tempo. E aí, nós temos até, inclusive, punições contra os Estados Unidos por práticas anti, né, comerciais. E curioso, Rose, que essas punições muitas vezes permitiam que países pequenos pudessem enfrentar essas grandes potências. Essa era a grande vantagem da Organização Mundial do Comércio. Quando, na década passada, o Brasil ele fez uma jogada de mestre no cenário internacional. Talvez uma das jogadas mais ousadas, mas aí que pouca gente comenta, certo? Que foi a eleição do Roberto Azevedo. O que é que o Brasil fez? O Brasil sabia que sempre era o secretário-geral, né, que é o presidente, como se fosse falar, da OMC. Sempre era um europeu, um americano, enfim, certo? E aí o que é que o Brasil fez? Atraiu os países periféricos, africanos, asiáticos, do Sudeste Asiático, tá?
aqui os latinos. E aí a gente teve uma votação mais expressiva e o Roberto Azevedo foi eleito secretário-geral da Organização Mundial do Comércio. Quando ele foi eleito, teve uma reação muito negativa, principalmente dos países europeus. Os Estados Unidos apoiavam o mexicano, agora foge o nome desse mexicano, mas realmente foi uma eleição que ficou muito clara que era contra esse sistema de imposição aí, europeu, americano. E aí começa, tá, o desmonte ou desprestígio intencional da Organização Mundial do Comércio. Por quê? Porque esses países, tá, começaram a achar que não, como é que pode? Vamos dar voz ao Brasil, vamos dar voz aos países periféricos, né? Então começa a ter maiores atritos com relação à Organização Mundial do Comércio. E aí estamos agora recentemente, não só a primeira eleição do Trump, mas agora já a segunda. Porque na primeira eleição do Trump, inclusive, curiosamente, foi o período que eu morava nos Estados Unidos, foi para mim a maior surpresa política que eu já vi o Donald Trump ganhar da Hillary Clinton. Certo? Eu morava na Califórnia nessa época e era inacreditável, tá? Eu só lembro da apuração indo colégio eleitoral para colégio eleitoral, e assim, eu não acreditava que aquilo ali estava acontecendo. Mas, enfim, ele já trabalhava a ideia do desmonte das organizações internacionais, aí não só a Organização do Comércio, tá? Mas aquela questão de da América primeiro, né? De fazer a América grande novamente. O MAGA lá, a frase que ele gosta muito de falar. E aí, isso aí volta à tona e com muita força agora nesse segundo mandato do Donald Trump. Por quê? Porque ele está mais, não sei se raivoso, não sei se certeza que não vai ter uma outra eleição, que diga-se de passagem também, ele já está falando, né, que ele possa ir para a reeleição, mas enfim, certo? Na certeza que ele tem 4 anos para mudar tudo e ele está apostando muita coisa. E tem gente que diz que é errado, tem gente que diz que é certo, mas o que é que está acontecendo? Ele está quebrando todas as regras, tá, do comércio internacional. E também outra coisa que é interessante, certo? Aí, se for o caso, eu volto até um pouco mais para depois avançar, que é a parte econômica que você tem quando a gente fala de 1776, as pessoas lembram, primeira coisa, a independência dos Estados Unidos. Mas é o ano também chave, tá, para a publicação da Riqueza das Nações de Adam Smith. Então, o que o Trump está fazendo hoje é totalmente o contrário, é totalmente diferente do que se prega no liberalismo, que era a ideia do livre comércio, a ideia, né, de não existência de barreiras tarifárias. E aí a gente volta ao começo de onde do início de onde eu comecei a falar, que é da boa relação Brasil-Estados Unidos. Lembra que eu falei de 200 anos? O Brasil é o único dos 3 países do mundo que os Estados Unidos tinha superávit. Os Estados Unidos, desses 200 anos históricos, eles sempre nos exportam para a gente produtos manufaturados e importam da gente commodities. Então, é uma coisa que o Brasil precisa aprender, precisa mudar com esse tarifaço. É o seguinte: depois de 200 anos já era tempo suficiente para a gente aprender, mas a gente precisa, mais do que nunca, diversificar mercado e agregar valor às nossas mercadorias, tá? Sensacional. Tem muita mercadoria que sai do Brasil, muita commodity que sai do Brasil, vai para um país desenvolvido e volta como produto manufaturado. É inacreditável. Estou anotando tudo, porque eu compartilho o seu entendimento. É que eu falo demais, tá? É um tema que E, eu gosto bastante. e Então, fora o cumprimento dos contratos, queria que você falasse também um pouco dessa insegurança jurídica que impactou. sim. Então, assim, você tem.
primeiro, né, a utilização de taxas como barganha é uma coisa que é rechaçado, tem uma ojeriza já internacional já há muito tempo, certo? Você não vê um outro presidente do mundo ter feito isso, tá? De uma forma assim tão explícita, tão chocante como ele fez agora, certo? Então, você tem aí uma instabilidade jurídica tremenda. Mas aí, uma coisa também que o brasileiro tem que entender: essa política não é só com o Brasil. Daqui a pouco a gente fala especificamente do Brasil. Mas essa política que está sendo adotada pelo governo Trump já foi com o México, já foi com o Canadá, já foi com a União Europeia, já foi com a China. Então, já foi com vários outros países, vários outros mercados, tá? E essa taxação, ele está fazendo com que, certo? Todo mundo reveja como é para entrar no mercado dos Estados Unidos, que ainda é o maior mercado consumidor do mundo, tá? Então, isso é uma vantagem muito grande. O que eu vejo na política do Donald Trump é o interesse ou uma forma que eles acharam de tentar manter a hegemonia dos Estados Unidos perante o mundo. Só que é o seguinte, eu acho que essa política ela é arcaica e ela tem uma série de consequências. Como você colocou aí a questão da segurança jurídica, vamos lá. Você tem um contrato firmado que a sua taxa é de 5%, 10%. Você, como os produtores de manga, tá? Tem muita manga aqui. Já é uma região que liga tanto o Nordeste quanto Minas Gerais, que é o Vale do São Francisco, né? São Francisco que nasce aí em Minas Gerais e percorre aqui vários estados da região Nordeste, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, enfim. E esses produtores de manga, eles demoram 6 meses, um ano para poder colher o produto. Então, eles estavam agora em agosto, no período de colher. E aí já tinha todo as vendas, todas as exportações já decididas, já definidas. E aí o que acontece? Chega dizendo, ó, não, vocês não vão pagar mais 5 ou 10%, vocês vão pagar 50%. Quem é que vai comer manga? Tá? Então a pessoa, em vez de comer manga, ela vai comer outro produto, certo? Se você tem um aumento tão grande assim nos valores da fruta, como a gente disse, de uma commodity. Então, nessa questão da insegurança jurídica, quando for para o próximo ano, esse ano, o que vai acontecer? Um grande prejuízo, ou tende a ser um grande prejuízo. O governo brasileiro ainda vai lançar, estava para ser hoje, deve ser amanhã, sofreu até umas críticas da demora de um pacote anti-taxação, certo? Então, tá para dizer que vai ser na segunda, amanhã, terça-feira ou na quarta-feira, certo? Mas, enfim, para minimizar o impacto dessa grande taxação. Mas essa insegurança jurídica, o que é que ela causa hoje? Ela causa um grande problema para esses produtores ou esses exportadores. Eu peguei a manga, mas tem vários outros exportadores. Então, causa um grande problema para esses exportadores, tá? Porque aí eles deixam de vender, tudo que eles investiram para tirar em lucro, isso aí vai se transformar em prejuízo, certo? E aí, muitos vão quebrar. E aqueles outros que não vão quebrar, o que é que eles vão fazer para os próximos anos? Eles vão procurar outros comércios, outros mercados, certo? Ou eles vão apostar mais no mercado interno, aí eles acabam a exportação, ou eles vão procurar outros mercados para exportar. E, sinceramente, é isso que vai acontecer com todo mundo. Tem gente que não entende de comércio internacional, tem gente que dá opinião em tudo, aí chega, já chegou para mim vários, né? Elogiando a política do Trump, certo?
é engraçado esses brasileiros que torcem, né, pelo sucesso de um presidente americano. Mas aí o que acontece? Eles chegam e dizem, olha, tá vendo? O Trump está fazendo certo, o Trump está fazendo isso, está fazendo aquilo. A China já renegociou, o Japão já renegociou, a União Europeia já renegociou. Sim, eles vão renegociar porque os Estados Unidos têm, tá, um grande mercado consumidor. Isso é lógico, certo? Só o que é que vai acontecer? Esses países vão começar a identificar que os Estados Unidos perdem uma coisa, um ponto que é fundamental no direito internacional: confiança. Confiança. Se você não tem confiança, boa fé, certo? A ideia do pacto de Sucevanda, tá? Aquilo que está contratado é lei entre as partes. Então, tudo isso que rege os pilares, que a gente chama até de lex mercatória, tudo isso foi quebrado, tá? Então, a gente tem aí uma nova dinâmica mundial que a gente vai ter para os próximos anos consequências que a gente ainda não sabe como é que vai ser. Porém, tá? Lembra-se de Bretton Woods, que a gente tinha ali uma fundação de uma nova dinâmica mundial. Nós podemos estar caminhando para o fim dessa dinâmica que foi fundada em 1944, porque aí vai surgir novos pontos que talvez o Trump esteja querendo barrar, como é a moeda do BRICS, mas na verdade ele talvez tenha dado um passo para acelerar. Que avançado que é, né, essa sua interlocução e um aprendizado, porque foi uma aula. Eu não tinha noção. Eu gostei desse pilar quando você fala de todo o risco que ele está cometendo e essa relação de confiança. Essa relação de confiança é quase um fio do bigode, né? Isso vai trazer consequência para as próximas gerações. Os Estados Unidos, ele nunca foi sustentável, ele sempre foi codependente, um país extremamente consumista. Então, ele quebrar essas amarras assim, não é, de uma forma tão bruta, vai trazer consequência. Gostei também do seu olhar para a nossa economia quando nós pensamos no mercado interno. Porque esses contratos que são feitos, eles precisam ser cumpridos de alguma forma, mas está trazendo um prejuízo enorme, para aqueles que pactuaram antes dessa taxação. Então, se não tiver um dispositivo ali, discutir isso no Poder Judiciário, possivelmente o foro privilegiado é o de lá, vai ficar mais complicado. Então, ter esse olhar generoso para o mercado interno, porque senão vai ser um prejuízo muito grande exportar. E aí as empresas começam a ter esse efeito rebote ou em cascata de empreender em momentos de crise. Isso vai ser muito desastroso para o nosso país. Muito desastroso. Então, gostei da oferta e da procura. E eu já vou te fazer um pedido. Você está indo para as considerações finais, para você voltar para uma segunda edição do programa Business Talks, e rápido, porque está mudando tanto essas tratativas para a gente ter a oportunidade de te ouvir. Tá ótimo. Realmente a gente passou tão rápido, né, o tempo, e é interessante essa questão, porque assim, a gente ainda teria muitas coisas a conversar, certo? Tipo, uma política nacional, tá, de industrialização das commodities brasileiras. A gente precisa pensar especificamente o mal do Brasil, certo? É não pensar estrategicamente seu próprio país. Então, quando, por exemplo, quando você tem aqui, por exemplo, no Ceará, Ceará e Rio Grande do Norte, são grandes produtores de camarão. Esses dois estados produzem muito camarão. Quando eles produzem camarão, se você for ver hoje, se você voltar a 10 anos atrás, 20, 30, certo? A produção do camarão no Ceará e no Rio Grande do Norte, salvo algumas exceções, ela é muito parecida e com pouco valor agregado. Ele pesca, embala e exporta. E isso precisa mudar.
é essa mentalidade que eu sempre questiono que precisa ser alterada. Parabéns. Que É aula! isso. Professor Fabiano Távora, ele vai voltar em breve com a segunda edição dessa pauta dele, extremamente rica. Muito obrigada, você foi muito generoso. Eu me sinto muito honrada, sou sua fã, você sabe disso. Muito Obrigado. obrigada.